Boa noite a todos. Vamos então, nesses instantes, nos serenando, nos acalmando. Vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior. Vamos buscando nos elevar até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, em comunhão com o Frei Fabiano de Cristo. E vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo as bênçãos desses espíritos amorosos que estão sempre a nos auxiliar, onde quer que estejamos, desde que estejamos com o pensamento firmes em Deus, em Jesus, no bem e na nossa transformação moral para melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando aqui no Evangelho, hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente veio estudando até então, no Evangelho, né, modelos de comportamento que nós devemos ter ali com os outros, né, quando a gente fala aqui do amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, né, mas agora a gente vai, nesse capítulo, a gente vai perceber que também, embora, né, toda atitude que a gente tenha, ela tá relacionada ali com outra pessoa, né, muitas vezes, muitas atitudes que a gente toma, ela vai refletir de alguma forma positiva ou negativa em outra pessoa, mas a gente vai perceber que esse ensinamento é muito íntimo, muito pessoal, é uma responsabilidade moral que nós devemos ter ali conosco mesmo, né? É um cuidado conosco mesmo, que se a gente não estiver muito atento, é muito fácil a gente ficar se sentindo ali muito envaidecido, se ficar se sentindo muita coisa, né? E esse sentimento não é um sentimento que nos aproxima de Deus, né? Então, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita pensar assim em sermos modestos quando fizermos alguma coisa de bom, né? Porque a nossa vaidade ainda clama por publicidade, a gente ainda quer muito ser reconhecido por alguma coisa positiva que a gente faça. E isso não vai realmente nos aproximar muito de Deus, né? Não vai nos aproximar de Deus. E o mérito de ter feito uma boa ação fica meio que nulo, né? Quando a gente faz por vaidade e não por amor mesmo ao próximo, né? Quando a gente faz esperando o reconhecimento das pessoas, falta aí a abnegação. Então a gente vai fazer uma leitura assim breve, resumida, e vamos fazer aí algumas reflexões a respeito disso. Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida, e o teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Isso está em Mateus. E mais para frente também em Mateus continua. E depois que Jesus desceu do monte, foi muita gente do povo que o seguiu. E eis que, vindo um leproso, o adorava, dizendo:
Se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faze a tua oferta, e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Então aqui, e nesses dois momentos, ficou registrado, né? Mateus registra ensinamentos de Jesus. Um é ele ensinando mesmo, né? E o outro é ele exemplificando num trabalho, né? Ali numa cura, né? Que ele promove, e ele pede segredo. Pede que aquela pessoa que foi beneficiada não conte para ninguém o que foi que Jesus fez ali, né? Aquele, na época, então, chamado milagre, né? A gente sabe que os milagres não existem da maneira alegórica, assim como a gente entende, né? Jesus ali com a sua condição, usou ali da sua condição superior para poder promover a cura, né, daquela pessoa ali, que também, por conseguinte, já estava talvez ali num final de prova, né, já tinha ali mérito suficiente para que fosse curado, né? E a gente sabe que existem pessoas que são curadas, não existe mal que vá durar para toda a eternidade, para sempre. Chegou o momento da cura daquele homem e Jesus promoveu essa cura ali, manipulando os fluidos e pelo merecimento também desse homem. E ele pede que essa pessoa não conte a ninguém, né? Então, nessa passagem, ele demonstra, ele exemplifica, e na primeira, ele ensina. Como um professor, ele ensina às pessoas, aos discípulos ali, para que quando fizessem alguma coisa de boa, né, algum benefício, e ele disse, né, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele estava ali preparando os discípulos, ensinando, e nesse seu ensinamento ele diz: olha, então quando vocês fizerem, fiquem em silêncio, não é para vocês saírem se envaidecidos, falando, olha o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Isso é muito mais vaidade, é muito mais ficar querendo receber a aprovação dos outros, né, do que a de Deus. E o verdadeiro cristão, ele espera a aprovação de Deus e não dos homens. Então, olha aqui, vamos ler alguns trechos, né? Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório, é o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo é necessário fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens que em Deus, e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura, ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age entretanto como se não acreditasse no que diz. Então veja, né, a pessoa que tem fé, ela tem fé o quê? Ela tem fé em Deus, ela tem fé no futuro, né? Porque sabe que esse momento aqui na Terra é muito passageiro. E sabe que nós, enquanto espíritos, essa é só uma pequena trajetória, né, da nossa longa jornada aí. E que temos aí um futuro mais feliz pela frente, à medida que formos ali evoluindo a nossa condição, quando formos nos tornando melhores, mais e ascendendo, vamos dizer assim, né, nessa escala, né, nessa jornada para Deus. Então, o homem que é consciente disso, ele vive com vistas a isso. Então, ele não se perde por um momento aqui apenas, né? Então, esse momento de vaidade, essa coisa aqui de esperar a aprovação imediata, né,
dos homens ou da pessoa a quem a gente beneficiou, demonstra que nós não temos essa fé no futuro. Então, como ele diz assim, tem mais fé nas coisas materiais, no homem, né, nas coisas aqui da vida, do que em Deus, na vida futura, e não acredita de fato que nós seremos melhores do que somos hoje. Mas para isso a gente tem que ir trabalhando e desenvolvendo essas virtudes morais, né? E essa virtude da modéstia, é a modéstia de não ficar querendo se aparecer, é uma virtude que nos aproxima de Deus. E a virtude da vaidade o defeito moral da vaidade é um defeito que nos distancia, nos afasta de Deus, né? Quantos há que só fazem um benefício com a esperança de que o beneficiado o proclame sobre os tablados, que dão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, se nós ficamos esperando ali ser reconhecidos, nós seremos, muito provavelmente nós seremos reconhecidos sim, porque a gente vai fazer de tudo, né? Nós vamos colocar uma máscara de bondade, uma máscara de bonzinhos ali, que vai sobressair e as pessoas vão aplaudir. Então nós já vamos receber ali mesmo naquele ato a nossa recompensa, que é o aplauso dos homens. Se era isso que a gente queria, né? Quando a gente faz uma atitude boa, se é isso que a gente espera, já recebemos, não temos mais nada que esperar. E é uma coisa complicada, porque quando a gente faz o bem sem ostentação, a gente realmente não espera nada. O que a gente espera, né? Na verdade, o espírito que já está numa condição ali de entendimento, ele não espera nada, né? Seria só, ele esperaria, vamos supor assim, a aprovação de Deus, e essa não falha, ela não falha, né? Jamais, porque se aquele gesto foi ali realmente totalmente desprendido, certamente Deus estará observando isso, né? Agora, quando a gente espera a aprovação dos homens, a gente tanto pode receber, como a gente pode também sofrer as decepções, né? De repente fazer um bem para uma pessoa ingrata, né? Um ingrato aí cruza o nosso caminho, a gente faz alguma coisa e não recebe o aplauso, não recebe sequer um muito obrigado. Aí nós sofremos, ficamos com raiva, ficamos angustiados, né? Ficamos ali atormentados, essa aqui é a verdade. Agora, quando a gente não espera a aprovação dos homens, quando a gente faz, mesmo que a gente encontre um ingrato, a gente está com o nosso coração leve, tranquilo e feliz, porque sabemos que fizemos o que era certo, mesmo que a pessoa não reconheça, né? Então, veja a grande diferença. A pessoa que consegue já fazer com que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, ou seja, aquela pessoa que já consegue fazer o bem sem ostentação e com modéstia, ela não sofre as decepções da ingratidão, né? Ela age pela sua consciência reta. Então vamos lá. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita é uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia, pois há pessoas que escondem a mão tendo o cuidado de deixar perceber o que fazem, indigna das paródias das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos, é tudo quanto terão. Então, né, além, não só tem pessoas que se fingem, né,
dá fazendo de conta que está escondendo, mas na verdade está querendo, deixa sempre um rabinho ali aparecendo para que mostre, né? Então a pessoa até pérfida. Então Deus está vendo tudo isso. Da mesma forma, não vamos receber recompensa nenhuma futura, né? O benefício sem ostentação tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio, salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceite um serviço, mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola pela maneira por que é prestado é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis e põe o beneficiado à vontade diante do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta serviço. Eis o que querem dizer estas palavras: que a mão esquerda não saiba o que faz à direita. Então veja, né? É algo muito, vai muito além do que o que a gente imagina, porque a verdadeira caridade ela deve ser modesta, porque até para não humilhar o beneficiado, porque quando a gente faz uma caridade e fica querendo publicidade para o nosso ato, automaticamente a gente vai estar querendo publicidade também para uma situação triste, delicada, difícil de uma outra pessoa que é o beneficiado, né? Então, quando a gente faz com que a nossa vaidade fique satisfeita ali, né? Que o nosso ego fique inflado por alguma coisa que a gente fez, automaticamente a gente também vai estar evidenciando uma situação difícil, né, para alguém que vai se sentir ali humilhado. A situação já é difícil, a pessoa vai se sentir pior ainda. Então, na verdade, nós fizemos tudo, menos caridade. Não pode chamar isso de caridade, porque não é. A caridade é o sinônimo do amor. Então, é aquele sentimento em que a gente faz pelo outro tudo e exatamente da forma como gostaríamos que fosse feito para nós. Então, imaginemos que estivéssemos ali numa situação difícil, precisando da ajuda de alguém, né? E alguém nos oferecesse ajuda nos expondo, né? Nos humilhando. Como nos sentiríamos? Então, a verdadeira caridade, ela tem que ela tem que tomar todas as cautelas para que o beneficiado se sinta ali realmente aliviado e não que ele se sinta constrangido, se sinta mal. E para a gente finalizar, eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, né? A lição número 4, em silêncio. Então tem aqui uma passagem, né, de Paulo na epístola que ele escreveu aos Efésios. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, Paulo já tinha essa compreensão, né, de que a mão esquerda não soubesse o que faz a direita. Então, vamos lá. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Olha, se sabes, atende ao que não sabes, né, ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou
É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuidar-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então vejamos, né, aqui que a gente fale pouco e faça mais. É isso que nos pede Jesus. É isso que Deus espera de nós. Pouca palavra, pouco papo e mais atitude, né? Então que a gente aprenda a servir cada vez mais e falar cada vez menos, não é? Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, uma excelente semana. E vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós vamos hoje estarmos vendo o item 2 da parte 2 e capítulo 8 do Livro dos Espíritos, Visita Espírita entre Vivos, porque, na verdade, o capítulo 8 se refere à emancipação da alma, ou seja, às horas de sono. E nas horas de sono, o que fazemos? Podemos visitar outro espírito encarnado nas horas de sono? Então é esse o tema, né? E que outras coisas podemos realizar nas horas do sono? Podemos ver o passado, por exemplo, né? Então vamos começar pela questão 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas vidas, a do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Resposta: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem propriamente falando duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Vendo a questão 402, revendo a questão 402, os Espíritos nos ensinam, eu vou ler um pedaço, abre aspas, sabei que quando o corpo repousa, o Espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília, tem a lembrança do passado e às vezes a previsão do futuro, fecha aspas. Portanto, o Espírito é um só. Porém, ligado ao corpo, não tem consciência de vivências do passado. O corpo carnal dificulta muitas lembranças do espírito. Em planetas bem mais evoluídos, o corpo é menos denso e, portanto, eles se lembram melhor de outras existências. Mas, para nós, até é bom não ter a lembrança do passado, porque certas lembranças do passado poderiam inibir nossas ações nos dias atuais. Poderíamos reconhecer pessoas de nossa convivência atualmente que foram em outra encarnação um inimigo nosso, ou nós o prejudicamos. E como que nós, será que ficaria fácil de fazer amizade com essa pessoa? Como seria, né? Então, Deus sabe o que é melhor para nós e quando precisamos lembrar de algum momento do passado, Deus permite que nos seja revelado através dos sonhos. Geralmente é assim. Nas horas de sono, podemos saber
quem fomos no passado. Nós já vimos, né, que nós sabemos do nosso passado e podemos até ver o futuro. Mas só recordamos quando é permitido por Deus, né? Podemos saber enquanto espírito, mas quando acordado no corpo, pode não ser lembrado, porque não seria bom para nós. Questão 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Resposta: sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem se encontram e conversam. Pode ser, sem que o suspeite, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Temos um exemplo no livro dos médiuns, no item 16, eu vou ler. Outra senhora que reside na província tinha contado já um caso antes, né? Mas nós vamos ver o segundo caso. Outra senhora que reside na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, cerca de 10 horas, um homem idoso da sua mesma cidade, que encontrava às vezes na sociedade, mas com o qual não tinha intimidade. Estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Várias vezes tentou falar-lhe e de cada vez ele repetia a recomendação. Acabou por dormir, né? A senhora acabou por dormir. Alguns dias depois, já restabelecida, recebeu a visita do mesmo senhor, mas em hora conveniente e, de fato, em pessoa. Estava vestido da mesma maneira, com a mesma tabaqueira e precisamente com os mesmos gestos. Certa de que ele a visitara durante a doença, agradeceu-lhe o trabalho que tivera. O senhor, muito espantado, disse que há tempos não tinha o prazer de vê-la. A senhora, que conhecia os fenômenos espíritas, compreendeu o que se passava, mas não querendo entrar em explicações a respeito, contentou-se dizer que provavelmente sonhara. Neste exemplo, a senhora ainda não dormia, mas o senhor, que a visitava, sim. O corpo descansava e renovava suas energias, mas o espírito foi visitar a senhora, que não havia por uns tempos. E fica confirmado que ele estava dormindo, porque quando ele fez a visita durante o dia para a senhora, ele, portanto acordado, não se lembrava que já tinha feito uma visita a ela à noite, como espírito. Então, temos um exemplo aí, né, de que encarnados podem visitar outro encarnado. Mas claro que nas horas de sono. Só que no caso dele, ele apareceu, né, ele se tornou visível neste caso, né? Ele se materializou ali no quarto porque ela estava deitada, mas não estava dormindo ainda. Questão 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas que não as recordamos? Resposta: ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios. Há relatos de artistas plásticos, cientistas e também cientistas, né, que dizem ser suas obras ou inventos inspirados em seus sonhos. Salvador Dalí relata que todos os seus quadros foram baseados em seus sonhos. Também a jovem pintora Dimitri Milan, do Arizona, relata que muitas de suas telas são inspiradas em seus sonhos. Mendeleev, em fevereiro de 1869, procurava organizar os elementos químicos
assim como outros estudiosos do assunto na época, até que certo dia sonhou com os elementos químicos se organizando. Então montou a tabela química que conhecemos hoje, e nela constavam espaços vazios indicando elementos químicos que ainda não estavam descobertos na época. Ele não foi o único cientista a sonhar com soluções relacionadas ao que pesquisavam no momento. É apenas um dos exemplos. Questão 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa? Resposta: eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, e o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de o seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se a paixões ou permanecem em inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então já vimos que o espírito ligado ao corpo pensa em sua vida material principalmente, mas desligado do corpo, ele pode ter pontos de vista diferentes de sua visão, pois tem uma visão mais ampla. Ele pode ter mais consciência da encarnação passada ou de seus objetivos nessa encarnação e outros interesses enquanto espírito no grau evolutivo que tem. Cada um, enquanto espírito, pode apresentar interesses diferentes quando desligados do corpo, dependendo do seu grau evolutivo. Aquele que é mais evoluído pode estar até desenvolvendo nas horas de sono, no plano espiritual, algum trabalho no plano espiritual. E quando desencarna, às vezes o trabalho pode até estar pronto lá do lado de lá, né? Ou estarem ainda em realização, mas ele estava participando da criação de um trabalho no plano espiritual. Outros menos avançados podem levar, né, vidas que não ajudam na evolução do progresso dele, né? Na verdade, ele permanece estacionário porque muitas vezes busca coisas ainda mais inferiores que buscaria enquanto está acordado, né? Questão 417. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia. Vou ler novamente. Certo número de espíritos encarnados pode então se reunir e formar uma assembleia? É a questão 417. Resposta: sem nenhuma dúvida, os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Por exemplo, os espíritos podem frequentar estudos dentro da religião que frequentam, no plano espiritual, nas horas de sono. Se for espírita, pode estar procurando um estudo na própria casa que frequenta ou cursos oferecidos no plano espiritual para encarnados. Há relatos em livros de André Luiz de encarnados que nas horas de sono vão ao plano espiritual ampliar conhecimentos, não só em termos de religião, mas também há estudos científicos mais voltados para os estudiosos de uma ciência. Mas
podem se reunir também para buscar ambientes inferiores que mais prejudicam a evolução espiritual. Questão 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Resposta: como espírito pode certamente vê-lo e saber como está, se não lhe for imposto como prova acreditar na morte do amigo. Terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Vemos aqui nesta questão certos fatos não nos é permitido lembrar. Podemos até tomar conhecimento do fato, mas não recordamos dele na hora que estamos acordados. Se é uma prova dos amigos, parentes não saberem que a pessoa está desencarnada, ou não está desencarnada, eles não saberão, né? Porque existe também essa questão da prova, né? Se a pessoa desapareceu, né, e as pessoas não tomam conhecimento, não é revelado, muitas vezes é realmente por causa da prova que as pessoas têm que passar, tanto daquele que desencarnou como dos encarnados que vivem à sua volta. Eu vou ler agora, para encerrar, uma poesia de Augusto dos Anjos. O título é A Subconsciência. A subconsciência, pelo que sabemos, ela traz ali gravado as questões do espírito, né? Que não nos é dado recordar assim com tanta facilidade. Então eu vou ler A Subconsciência. Há sim a inconsciência prodigiosa que guarda pequeninas ocorrências de todas as vívidas existências do espírito que sofre, luta e goza. Ela é a registradora misteriosa do subjetivismo das essências, consciência de todas as consciências, fora de toda a sensação nervosa. Câmara da memória independente, arquiva tudo rigorosamente, sem massas cerebrais organizadas, que o neurônio oblitera por momentos, mas que é o conjunto dos conhecimentos das nossas vidas estratificadas. Então fica bem claro aqui, né, que o subconsciente tem ali gravado todo o nosso passado. E vamos finalizar pedindo a Deus por todos aqueles que perderam contato com seus entes queridos e não têm uma resposta, para que confiem em Deus, que tenham a esperança divina e que procurem estar em paz, porque tudo tem uma explicação, tem um motivo, e que precisamos aguardar o tempo certo para tomar conhecimentos. Que todos aqueles que perderam contato com seus entes queridos possam sentirem-se consolados e amparados pelas mãos divinas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.